Medo da crítica. Lembre-se que ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Eleanor Roosevelt. Todos, em algum momento, tiveram que lidar com os sentimentos dessa forma de medo. Uma vez pesquisei sobre o assunto, timidez, pois eu já sofri os seus efeitos, e descobri um sentimento bastante comum: o transtorno de ansiedade social, ou vulgarmente chamado de fobia social. É um transtorno que se caracteriza por manifestações de tensão e medo frente a situações de desempenho social. O indivíduo sente-se exposto a julgamentos alheios. Além disso, a pessoa teme agir de modo que demonstre suas dificuldades, nervosismo e angústia. Isso ocorre sempre que há a interação social. Por exemplo, na escola, fazemos perguntas, apresentar trabalhos, reivindicar nota com o professor, relacionamento com colegas, na área profissional, participar de reuniões ou manifestar suas ideias, participar de processo seletivo, interpretações com clientes e colegas. Na área social, sair com amigos, fazer compras, sair sozinho, namorar, fazer novas amizades. Para suportar a ansiedade decorrente da antecipação de situações constrangedoras, muitas pessoas se esquivam ao serem expostas em determinadas atividades, suas crenças negativas a seu respeito e o que outros pensam são ativadas. Como consequência, uma série de pensamentos é engatilhado. Portanto, esses pensamentos maximizam mais ainda a ansiedade. O resultado é um ciclo de temor e medo. Após sua primeira experiência de medo, o bebê Catatumbo chora copiosamente. Tomado por essa emoção, o bebê Catatumbo só conseguia experimentar o alívio através da lágrima, como se estivesse lavando sua alma de dentro para fora. A mãe de Catatumbo, assim como o pai, vieram de famílias pobres. Eles tomaram a decisão de ter um filho quando começaram a ascender profissionalmente. Eles tomaram a decisão de não criar apenas uma criança, mas um cidadão do mundo. Ela se ajoelha na frente do bebê Catatumbo. Ela o abraça e, com os olhos flamejando de amor, ela olha nos olhos dele e faz a seguinte afirmação: quando você for maior, poderá ir lá fora e ninguém vai te pegar. A mãe estava consciente do impacto da rejeição no desenvolvimento emocional. Como a superproteção poderia criar crianças e adolescentes e adultos inseguros que não saberiam lidar com críticas. Entendia muito bem de inferioridade orgânica. Ele responde com a primeira palavra que deixa a mãe muito feliz. Para ela, foi como um prêmio. A primeira palavra foi mamãe. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Catatumbo Pod. No nosso último episódio, iniciamos uma série chamada Os 6 Medos Básicos, descritas por Napoleão Hill, em seu livro Quem Pensa Enriquece e a Lei do Triunfo. No episódio 2, falamos do medo da pobreza. Nesse, vamos falar do medo da crítica. Segundo Hill, o medo da crítica rouba a iniciativa, destrói a capacidade imaginativa, limita a individualidade e mata a autoconfiança. A crítica é uma forma de serviço que todo mundo tem em estoque e apressa-se a prestar sem cobrar. Quer haja ou não uma solicitação, a crítica planta no coração medo e ressentimento, nunca amor e afeto. O medo da crítica também tem seus sintomas. Vejamos alguns sintomas. O primeiro sintoma é o constrangimento. Expressa-se geralmente por nervosismo, timidez em conversas e encontros, dificuldade em fixar o olhar
e movimentos desajeitados de mãos, braços e pernas. O segundo sintoma é o desequilíbrio. Expressa-se por instabilidade da voz, nervosismo na presença de outras pessoas, falhas de memória e má postura corporal. Isso não faz você se lembrar daquela vez que você foi apresentar um trabalho de escola e deu o famoso branco ou aquela postura corporal passiva? Claro que nem todos conseguem identificar posturas corporais ou têm conhecimento sobre fisiologia ou linguagem corporal, mas é uma coisa a se pensar. O terceiro sintoma é fraqueza de personalidade. Expressa-se por falta de firmeza nas decisões, de encantamento pessoal e de capacidade de expressar opiniões com segurança. Hábito de fugir do problema em vez de enfrentar. Concordância com opiniões alheias sem maiores ponderações. O quarto sintoma é o complexo de inferioridade. O indivíduo expressa por palavras e atos quando se acha superior, como meio de esconder um sentimento de inferioridade. Gaba-se de realizações imaginárias, o que lhe dá um falso ar de superioridade. O quinto é extravagância, hábito de ostentar, gastar mais do que ganha. O sexto é a falta de iniciativa. Expressa-se pela dificuldade em aproveitar oportunidades que poderiam contribuir no seu desenvolvimento pessoal, pelo medo de expressar opiniões, pela falta de confiança nas próprias ideias, pelas respostas evasivas a perguntas feitas por superiores, pela fala e pelos gestos hesitantes, bem como pela falsidade em palavras e atitudes. O último, falta de ambição, expressa-se por apatia física e mental, pouca assertividade, lentidão na tomada de decisões, facilidade de sofrer influências externas, hábito de elogiar pela frente e criticar pelas costas, aceitação passiva das derrotas, abandono das tarefas ao menor sinal de oposição, suspeitas infundadas, fuga à responsabilidade pelos próprios erros e falta de tato nas palavras e atitudes. Agora entendemos o impacto do medo da crítica e quais são seus sintomas. Eu pesquisei para compreender como se forma o medo da crítica. Com muita dificuldade, eu encontrei 3 situações. A primeira é a rejeição. A criança não encontra na família ações para se desenvolver emocionalmente. A segunda situação é superproteção. A criança que é excessivamente mimada desenvolve na vida adulta um sentimento de insegurança. E o terceiro é a inferioridade orgânica. A pessoa se sente inferior por conta de algum aspecto físico e acaba transferindo isso para outros âmbitos da vida. Eu vou ficando por aqui. Tanto eu quanto você aprendemos muito nesse episódio. Gostaria de concluir com um pensamento de James Allen, relatado no livro Como o Homem Pensa. No oceano da vida, as ilhas que abençoam estão sempre sorrindo, e as costas ensolaradas do vosso ideal esperam a vossa chegada. Mantei vossa mão firme sobre o leme do pensamento. No barco da vossa alma repousa o comandante-mestre. Ele apenas dorme. Acordai-o. O autocontrole, a força. Pensamento reto é domínio. Calma é poder. Perfect.